Bom dia, irmãos. Com a graça de Deus, nós estamos aqui nessa manhã para a gente dar sequência nesse seminário de dons, onde nós estamos conhecendo melhor os dons e que para o Senhor possa revelar em nosso coração qual era o nosso dom, aonde o Senhor quer trabalhar mais em nós. É interessante que tem alguns dons em nós que eles sobressaem sobre os outros dons, mas não significa que eu não tenho o dom de pregar, que eu não tenho o dom de orar pelas pessoas, não significa que eu não tenho o dom da fé, que eu não tenho o dom de ciência, que eu não tenho o dom de sabedoria, que eu não tenho o dom de milagre. Todos nós temos todos os dons dentro de nós, porém tem alguns dons que sobressaem sobre os outros dons. Eu costumo dizer que tem alguns dons que eles são mais aguçados em nós, amém? Então me chamo Leonídio, moro lá no Jardim Guanabara, paróquia Lé Jesus Bom Pastor. Meu grupo de oração chama Exército de Deus, que é aos sábados. Lá eu participo desse grupo de oração há 18 anos já, com a graça de Deus. E estou em renovação já há 21 anos. Coordeno uma equipe missionária, chama Filhos do Céu. Estou aqui dando suporte para essa equipe do Nilton, né, que é os pescadores de homens, que assumiu esse seminário de vida no Espírito aqui com vocês. Durante esses 2 dias. E dando a sequência, eu vou falar sobre o dom de ciência agora. Eu vou falar sobre o dom de ciência. O dom de ciência é um dom pelo qual Deus nos transmite, nos revela o seu conhecimento, os seus mistérios. Por ele o Senhor nos dá também a conhecer os seus mistérios do homem. Posição do dom carismático de ciência entre outros dons carismáticos. Isso aqui não vou falar. Fundamentos. Antes de falar aqui dos fundamentos, os dons carismáticos foram classificados em carisma de conhecimento, de ensino, de ação concreta, do poder divino e de oração. Então, a fundamentação desses dons. Abre lá no profeta Isaías capítulo 11. Nós vamos usar muito a Bíblia, viu? Para mostrar para vocês a fundamentação na palavra de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías 11, 2. Acharam? Isaías capítulo 11, versículo 2. São muitas passagens bíblicas. Talvez se você não consegue abrir rápido, você vai anotando. O versículo 2 está dizendo assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de, quem está acompanhando? Espírito de ciência e de temor do Senhor. Então está aqui na Bíblia, Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará, o Espírito do Senhor repousará, o Espírito do Senhor, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e tal, e o Espírito de prudência, de coragem, e o Espírito de ciência e de temor do Senhor. Também está lá em Eclesiástico no capítulo 24. Eclesiástico, capítulo 24. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 44. Eclesiástico 24, 44. Vai dizer assim, versículo 44. Pois a luz da ciência, que é derramado sobre todos, é como a luz da manhã, e de longe eu o torno conhecida. Repetindo, pois a luz da ciência que é derramado sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Também está lá em 1 Coríntios capítulo 12, passagem bem conhecida de nós. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer também essa confirmação do dom de ciência. Coríntios 12, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Então aqui eu já mostrei na Bíblia, já 3 passagens para vocês, dessa fundamentação, né? Dessa confirmação. Também está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Agora lá no Evangelho, Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25.
Está dizendo assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Interessante essa palavra, hein? Acompanha aí. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Palavras de salvação. Versículo 27. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do manto, estarei curada. Amados, aqui nesse evangelho, aquela mulher que sofria desse fluxo de sangue, ela teve essa revelação, veio esse sentimento dentro dela que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela estaria curada. Então, porém, isso aqui é uma palavra de ciência. Mais na frente a gente vai entender melhor. Lá no Evangelho também de Lucas, capítulo 5. Algumas páginas para frente, Lucas 5, versículo 21. Lucas 5, 21. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo. Interessante também essa passagem. Lucas 5, 21, repetindo. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, 22. Jesus, porém, fez o quê? Penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhe: que pensas nos vossos corações? Dá uma paradinha aqui. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, replicou: que pensais em vossos corações? Eu quero abrir aqui um parênteses. Dizia o nosso querido Padre Gabriel Amorte, que um exorcista, que o único Deus que pode penetrar nos nossos pensamentos é Jesus Cristo. Satanás não pode penetrar nos nossos pensamentos, ele não tem essa permissão. O único que pode sondar os nossos pensamentos, que conhece as nossas palavras antes que elas cheguem na nossa boca, é Jesus Cristo. Então é o único que pode entrar no seu pensamento aí agora, somente Jesus. A esse poder Deus não deu ao demônio. Amém, graças a Deus. Então ele aproveita de situações das nossas fraquezas para agir em nós. Então é assim que ele age. É sempre ali, paciente, nos estudando, esperando o momento certo de agir. Então ele age dessa forma. Prosseguindo aqui, fecha o parênteses. Isso também nós vamos encontrar lá no compêndio do Vaticano II, no número 1339, se quiser anotar. Na tradição da igreja também, na vida dos santos, nós vamos ouvir falar sobre os dons de ciência. Tem um santo também que é muito conhecido de nós, São Francisco de Assis e São João Maria Vianney. São Francisco de Assis, eu li alguns escritos dele, e eu achei interessante que São Francisco de Assis, ele queria impor para os seus seguidores, né, os seus formadores, a mesma regra de abstinência que ele fazia, porque ele fazia abstinências pesadas, pesadíssimas, chegava a desmaiar de jejum que ele fazia, e ele queria impor isso também para os seus formadores. E aí um dia um dos seus formadores chegou nele e falou: Francisco, nós sabemos que tem alguns irmãos ali que estão desmaiados, que estão quase que em coma, mas por quê? Por fraqueza, há vários dias não se alimenta. E aí então ele foi rezar diante do crucifixo, e ali o Senhor revelou a ele que a mesma penitência que eu devo fazer não pode ser a mesma para ela ou para ela, porque de repente ela sofre de algum problema, né? E não pode fazer o mesmo tipo de penitência que eu faço. Ou de repente ela sofre aí, tem um problema no joelho, não aguenta fazer uma penitência de caminhar vários dias a pé. Você entendeu? Então cada um tem a sua limitação humana. E aí ele percebeu e ele entendeu isso. Uma revelação também. São João Maria Vianney, um seminarista que tinha dificuldade de entender a teologia. Então, já perto da sua ordenação, o seu formador foi procurar o seu bispo e disse: olha, ele não tem condição de formar, porque, né,
é meio fraco ainda, não entende a teologia, não entende os escritos e tal. Então, eu acho melhor a gente dar mais um tempo e não formar ele agora. Mas aí o bispo percebeu que aquele homem não tinha tanto conhecimento, né, da teologia, mas tinha a sabedoria de Deus, mas tinha essa intimidade com Deus. E ele percebeu isso, que ele era um homem cheio de Deus. E disse: não, vamos formar ele, mas vamos dar uma comunidade para ele, bem longe, lá no finalzinho de Aparecida, lá para esse cantinho lá que não tem ninguém mesmo, né? Deram uma capelinha para ele na época, que tinha 2 senhorinhas bem velhinhas que frequentavam a igreja. Esses eram os fiéis que frequentavam a igreja que São João Maria Vianney recebeu. Mas aquele homem muito de Deus, muito humilde, passou a rezar o rosário todos os dias dentro daquela capela. Rezava o rosário e quando terminava ele saía visitando casa por casa, família por família. Depois aquela igreja não coube o número de pessoas que participavam das missas daquele homem. Gente, Deus usou e abusou de São João Maria Vianney, que muitas pessoas vinham de outros estados, de países de fora para se aconselhar com aquele homem. Então o importante não era aquele conhecimento teologal, mas sim ter aquele conhecimento de Deus, aquela humildade, aquela simplicidade. Amém? Na vida dos santos, continuando, utilidade, meio de revelação dos mistérios de Deus. Utilidade dos dons, dar conhecimento profundo da palavra de Deus. É o socorro de Deus para o momento de crise. Então, quando usar o dom de ciência? É o socorro de Deus para os momentos de crise. Também durante o estudo de algum tema que nos é difícil, durante debates, discussões, situações de confusão. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abre lá. Atos 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. Atos 15, versículo 13. Vai dizer assim: depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmão, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxe o seu nome. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e a levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tenho sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, faz essas coisas que eles conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhe escreva somente que se abstenha das carnes oferecidas aos ídolos da impureza, das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés desde muitas gerações tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor, gente. Continuando aqui, é apropriado para testemunharmos a presença de Deus em nós, em momentos difíceis. Então o dom de ciência também, como utilizar? Ele é apropriado para testemunharmos a presença de Deus em nós, em momentos difíceis. Em certas situações, um exemplo aqui, em certas situações lá no seu trabalho, não sei, na rua, na sua casa, numa confraternização, num ambiente ali coletivo. De repente chega alguém que é de outra denominação, os nossos irmãozinhos do contra, né? E aí começa a discutir com você de religião e tal. E aí você está percebendo que se nós não pararmos aquela discussão, a gente vai para as vias de fato. A gente vai sair nas pancadas ali. Então naquela hora a gente tem que colocar os dons em prática. Pedir ao Senhor o auxílio de todos os dons. E nessa hora o Senhor revela no seu coração, ou Ele manifesta no seu coração: cala-te. Ou então Ele te dá uma palavra de ciência para você dizer para aquela pessoa ali. É como se fosse num jogo de xadrez que você dá aquele checkmate. O Senhor nos dá uma palavra assim que ela... E você fala: nossa, como Deus foi maravilhoso, Ele me socorreu naquela hora. Não tem hora que acontece assim com a gente? É os dons manifestando em nós e a gente nem percebe que o Espírito Santo nos inspirou ali naquela hora.
Um exemplo prático aqui. Alguns anos atrás eu participava do encontro lá no Rio Vermelho, até alguns dias, né? E aí veio um bispo lá da Bahia para pregar para nós, esqueci o nome dele aqui agora. E aí ele falava assim: olha, lá no sertão da Bahia, quando eu saía em missão, a gente saía por várias currutelas, cidadezinhas, e ia fazendo o pacote completo, pregava, celebrava a missa, fazia batizado, casava, crismava, e ia fazendo um atacado, confessava e tal. Aí na casa que eu fui me hospedar, era um casal de velhinho, então esse não, é outro. E aí ele disse que estava atendendo a confissão. São 2 testemunhos dele, mas o de ciência é outro. E aí ele estava atendendo a confissão, viu como é que os dons, não é esse testemunho, é o outro. E aí ele disse que estava atendendo a confissão, aí chegou um homem, sentou lá na cadeira do lado do bispo, botou o revólver assim do lado e falou: dá logo minha bênção para mim matar um ali, seu bispo. Aí o bispo, baiano, né? Tem algum baiano aqui? Eu sou baiano. O bispo disse: oxê, como é que eu vou dar a bênção para esse homem, para ele matar um? Aí o bispo olhou para o revólver, olhava para a cara do homem e disse: agora, se eu não abençoar ele, me mata. E se eu abençoar, é eu que vou para o inferno. Olha que situação que o bispo se encontrou. O bispo estava contando, gente. Eu acredito que ele não inventou essa historinha. E aí ele disse que silenciou um pouco. Bora, seu bispo, vamos acabar logo com isso, dá logo minha bênção aí. Aí o bispo silenciou um pouquinho e o Espírito Santo revelou no coração dele. E ele disse para o matador: você vai repetir comigo 10 vezes: Deus é meu Pai. Na 10ª vez eu te dou a bênção e você vai embora. Então vamos acabar logo com isso. E o bispo: misericórdia, Deus é meu Pai. E o matador: Deus é meu Pai. Meu Deus do céu, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Falei: eu vou morrer hoje. Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Não está funcionando, meu Deus. E agora? Deus é meu Pai. 7ª vez: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Parece. 9ª vez: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Meu Deus do céu, só falta uma. Deus é meu Pai. O bispo respondeu. E o matador respondeu: Deus é meu Pai. O bispo deu o sinal, abençoou ele. Ele levantou, foi embora e deixou o revólver lá do lado do bispo. Deus é meu Pai. Palavra de ciência. O Espírito Santo revelou no coração dele. Pede para ele repetir 10 vezes. Aí agora o bispo teve que acreditar que isso ia funcionar. Palavra de ciência. Foi revelada no seu coração: faça isso, faça isso. Mas muitas das vezes nós nos pegamos assim: Deus fala, Deuselita, Deus fala. Nós que somos incrédulos, nós que às vezes com a cabeça cheia de tantas coisas, fica: será que foi Deus mesmo? Agora jamais Deus vai falar, Vitória, minha filha chama Vitória, toma jeito, viu, Vitória? Deus vai falar no nosso coração, Valdineia. Por exemplo, Deus está falando no seu coração, Valdineia, que é para você largar seu marido. Olha que Deus chique. Ou então, Euciane, Deus está falando no seu coração. Como é que é seu nome? Brendo. Que é para você namorar com o Brendo. Que o Brendo é o amor da sua vida. E o Brendo falou que Deus revelou no coração dele que você é a única mulher para ele e que você tem que ficar com ele. É ficar, ainda usou a palavra ficar, não é nem namorar. Ele quer só ficar. Pelo amor de Deus, né, gente? Toma vergonha na cara de vocês dois. Desculpa aí, um exemplo. Mas é porque essas coisas chegam a nós. Essas coisas chegam até a gente. As pessoas estão brincando com os dons de Deus. Não levam a sério. Aí quando me falam isso, eu falo: que Deus bonzinho, hein? Você é muito sem vergonha, não? Você acha que Deus vai falar no seu coração para você deixar seu marido, filha? De modo algum. Ele vai falar: eu estou contigo na dor, no fogo. Aonde você está, aonde você for, eu estarei com você. Aguenta firme. Aguenta firme. Então as palavras, os dons, principalmente essas revelações dos dons, vêm para nos edificar, vêm para nos ajudar e não para nos destruir. Agora eu já vi no programa do padre Reginaldo Manzotti, a mulher ligou para ele chorando: o meu marido me bate, me espanca e tal. Aí sabe qual foi a resposta do padre? Por que você está com esse sem vergonha até hoje, filha? Até quando você vai ficar apanhando dele?
Aí eu falei, nossa, o padre é doido. Mandou a mulher largar do homem no rádio ainda, para todo mundo ouvir. Mas aí já há agressão. Aí foi o termo que ele usou. Se já passou para a agressão física, não tem mais amor, não tem mais condições de reconciliação aí. Aí cara, o padre, bicho é porreta mesmo. Você entendeu? Então são casos e casos. Não vamos entrar muito nessa seara, não, que ela é complicada. Pois bem, vamos caminhar. Vamos caminhar aqui. Manifestação dos dons de ciência. Condições para a manifestação dos dons de ciência. Vida de oração. Então a primeira condição para a manifestação do dom de ciência. Vida de oração. Você tem vida de oração? Não conta para mim não, só pensa. Então para o dom de ciência se manifestar. Aí manifestou aquele dom de ciência maluco, igual eu falei. Tem vida de oração? Se tiver, Deus vai falar. Mas quando não tem, aparecem essas asneiras aí. Então a primeira condição da manifestação do dom de ciência, vida de oração. Segundo, estudo da palavra, vida dos santos, documentos da igreja, o catecismo da igreja e tantas outras leituras. Terceiro, reflexão. Quarto ponto, humildade. Gente, eu vi um bispo, eu não sei se foi Dom Alberto Taveira, que é o assessor eclesiástico da renovação no Brasil, junto à CNBB. Ele diz assim, tem um santo também que fala isso, eu não lembro mais agora aqui, que são tantas leituras que a gente até confunde. Ele diz que a humildade, presta atenção, a humildade, ela é um dom que abre porta para todos os outros dons. Então a humildade, ela é o carro-chefe para os outros dons. Você quer receber o dom de milagre? Seja humilde. Você quer receber o dom de tocar? Seja humilde. Você quer receber o dom de cura, o dom de pregar, o dom de falar, o dom de interceder, o dom da visualização, da profecia e tantos outros? Seja humilde. Busque a humildade. Procura exercitar mais e mais a humildade. Humildade não significa ser pisado pelos outros não, tá? Não é isso não. Às vezes as pessoas se confundem. Eu sou muito humilhada, que o pregador diz que eu tenho que ser humilde, então não é isso, tá? Mas também não vem para cá me dizer que, olha, Leonídio, meu santo não bate com o santo daquela coordenadora. Eu nunca vi falar isso, que santo não bate com o outro, né? Meu Deus do céu. Continuando então, humildade. Outro, simplicidade. Simplicidade, outro ponto. Provérbios, capítulo 9, versículo 3. Vamos ver lá o que ele vai falar da simplicidade. Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9, versículo 3. Vai dizer assim: Enviou servas para que anunciasse nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos, ela disse: Vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Palavras do Senhor. Oi? Provérbios que eu falei. Não, é que eu li os 3 seguintes. Eu li o 3 até o 6 que eu li. Simplicidade. E por fim, plenitude do Espírito Santo. Humildade, simplicidade e plenitude do Espírito Santo. Então eu falei das condições da manifestação do dom de ciência: vida de oração, estudo da palavra, reflexão, humildade, simplicidade e plenitude do Espírito Santo. Outro ponto aqui agora: docilidade ao Espírito. Sintonizar-se com Deus por meio da oração, súplica, louvor, oração formuladas, orações em línguas, e aguardar a manifestação da palavra de ciência. Então, eu vou fazer uma súplica, eu vou fazer um louvor, eu vou fazer orações formuladas ou orações em línguas. Como que é a oração formulada? A oração formulada é a oração verbalizada. Não adiantou nada, explicou nada. Então, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te exalto. Bendito seja o seu nome, exaltado seja, glórias a ti, meu Deus, amém, aleluia.
oração formulada. E orações em língua. O Tassiano nos ensina nas formações que a gente faz com ele, que quando você vai orar para a sua edificação pessoal, para que Deus fale comigo, que os seus dons se manifestem em mim, você fecha seus olhos, olha para dentro de você mesmo e ore bem suave. E aí você vai embalando na oração. Se deixar, aí você vai vivendo também essa oração. E aí você silencia e deixa Deus falar. E não tenha medo, Ele vai falar, Ele vai te dar uma palavra. E o dom de ciência, ele vem por meio de palavras, talvez palavras-chave. Que estávamos na reunião da região, fizemos uma roda, vamos orar um pelo outro. E eu orava para um senhorzinho já de uns 70 e tantos anos, ele que estava do meu lado, tem a mão na cabeça dele, agora vamos escutando. A palavra que me veio, queda de um cavalo. E eu disse para ele, a palavra que me veio foi essa, queda de um cavalo. O que significa isso para você? Nada. A mesma coisa fazer assim na gente, aí eu, amém. Eu creio que Deus quer falar alguma coisa com ele através dessa palavra. Terminamos o encontro e foi embora. Gente, 2 meses depois eu fui pregar no grupo de oração dele. Leonídio, você lembra aquela vez que você falou lá da queda do cavalo? Eu lembrei, depois eu fui para casa, eu lembrei o que era. Quando eu tinha 9 anos, eu sofri de uma queda do cavalo, que eu caí do cavalo e quebrou a minha clavícula. Eu ainda era menina ainda, na roça. Meu pai ficou desesperado, não sabia o que fazer comigo e tal. Então eu lembrei, irmão. Nossa, nunca ia lembrar disso, meu irmão. Falei, tá aí então. Confirmou aquela revelação daquela palavra de ciência. Então é assim que acontece. Agora o interessante é que quando nós silenciamos e proclamamos uma palavra de ciência ou outra palavra em uma profecia e tal, é interessante que outra pessoa julgue, entende? Outra pessoa julgue. Então por isso que é bom quando nós vamos fazer visita para alguém que nos pede oração, e 2 pessoas no mínimo, para que quando eu profetizar na vida dela, ela diz, não, eu confirmo também, é isso mesmo, é por aí, vamos por aí, é assim. Às vezes a gente está aqui pregando, e vocês passam um tema, e Deus está, é para cá, mas o tema é esse, Senhor, mas é aqui que eu quero ir, é isso que o povo está precisando beber hoje. E Ele vai nos mostrando os passos, e beça quando a gente não segue, que aí você se embaraça todo e é a mesma coisa de misturar um monte de coisa no liquidificador e depois não vira em nada. Você entende? Mas quando você, Deus está mostrando que é para cá, Deus está dizendo que é aqui, então é aqui que eu devo caminhar. Então nós 2 estamos orando, Deus já revelou uma palavra, então dentro dessa palavra eu vou trabalhar. E é interessante que quando Ele revelou uma palavra para ela, namoro. O que significa namoro para você? Ai, eu tive uma pessoa que nós pensou que ia casar, estava tudo pronto. Está vendo que tem um sentido? Então aí eu já vou rezar agora em cima dessa direção que Deus mostrou. Então Ele te deu a palavra de ciência. Então agora eu vou orar. Então agora eu esqueço tudo para onde eu estava levando a minha oração, e agora eu canalizo tudo nesse ponto. E aí a cura acontece. Eu não sei se vai ser explicado melhor no dom de milagres, que vai ser falado depois, né? À tarde, né? Milagres é à tarde, não é? Não falou ainda. Eu não sei se vai ser falado assim. Vocês entenderam, gente? Então o dom de ciência, ele se aplica em várias situações. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui nessa autorização. Súplica de louvor, a oração formulada, a oração em línguas, eu falei. Entenderam essa parte aí, né? Sintonizar-se com Deus por meio da oração, que não tem outro jeito da manifestação dos dons, se não ser pela sintonizar-se com Deus. Acolher a palavra de ciência, acolhimento da palavra de ciência, carisma da escuta, discernimento carismático, discernimento reflexivo. Já foi falado isso aí para vocês, não foi? Das Sagradas Escrituras, do magistério da igreja, tarari, tarará. Pois bem, Tiago capítulo 3, isso aqui tem que ler. Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 13.
Tiago 3, versículo 13. Vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorie, nem mintas contra a verdade. Não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houve ciúme e contenda, ali também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, concedente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Gente, então quando Deus nos revelar uma palavra de ciência, ela vem cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e nem fingimento. Amém? Amém? Paz interior, então ela vem trazer uma paz interior, mas também ela causa dentro de nós um incômodo. Enquanto a gente não proclama aquela palavra, parece que o nosso coração não sossega, não é? Parece que ele não fica em paz. Mas jamais a palavra de ciência vem trazer medo para nós. Ela não vem trazer medo. Quer ver um exemplo? Eu estava há alguns anos também, tudo é muitos anos? O que é isso? Alguns dias então. Eu estava lá no Santíssimo rezando, que eu ia conduzir a oração no grupo de oração. E aí o Senhor revelou-se no meu coração: te prepara, eu estou com você. E eu, que é isso? Abri os olhos assim na hora. Te prepara que eu estou com você. E eu disse: Senhor, se esse sentimento é do diabo, está repreendido agora em nome de Jesus. Mas se é do Senhor, prepara então o meu coração, me dá força e coragem para suportar. E fui para o grupo de oração. Fui para a igreja, lá para o salão. Quando eu sentei lá, estava terminando de rezar o terço. Quando eu sentei lá, o pessoal bateu nas minhas costas assim: ô, seu cunhado está ali fora. Ok, meu cunhado? Meu cunhado nunca veio aqui. O que está acontecendo? Aí fui lá e falou: seu tio foi acidentado lá perto da sua casa e está até agora lá, a ambulância até agora não veio, o carro pegou ele de bicicleta e jogou ele uns 30 metros de distância. Todo mundo acha que ele morreu. Aí eu, acendeu a luzinha e disse: eu estou com você, coragem. Aí eu já fui lá para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei, a ambulância já tinha levado. Morreu, minha mãe, morreu, eu vi lá, do jeito lá, morreu. Eu falei: mãe, calma, a única coisa que resta agora é a gente rezar. O que tinha que ser feito foi feito, está nas mãos dos médicos e nas mãos de Deus agora. Vamos rezar. Rezamos ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, que foi a única coisa que a gente conseguiu rezar naquela hora, de angústia e de dor. Mas para a honra e glória do Senhor, quando ele foi atropelado, meu tio, ele era alcoólatra. Hoje já tem uns 11 anos já que aconteceu esse acidente. E aquele acidente aconteceu para libertar ele do vício do alcoolismo. Depois daquele acidente, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Foi liberto devido àquele acidente. E o primeiro que foi ficar com ele depois que ele saiu da UTI lá no quarto, no Hugo, foi eu. E eu passei a noite ali rezando o terço e vendo a situação daqueles povos ali que vai chegando, tudo esbagaçado, desmantelado, mais e mais. Amém? Então ali, gente, naquela hora eu entendi, naquela hora aquela revelação. Então, quando Deus nos revela algo, não vem para causar medo. Pelo contrário, vem para nos edificar, para nós crescermos na fé. Já estou terminando já. Vem trazer a paz interior, criar exemplo durante a oração, testemunhar. Pois bem, tá. Então termino aqui. Antes de a gente passar para a oração, vocês querem fazer alguma pergunta? Profecia e ciência. Foi falado sobre a profecia, não? Foi? Tá. Porque a ciência, não sei se eu conseguir passar para você que a palavra de ciência, geralmente a palavra de ciência ela vem por palavra, já diz, né? Palavra de ciência. Então às vezes vem uma palavra seca, vamos dizer assim, somente uma palavra assim, namoro, morte, você entendeu? Nossa, então palavras assim isoladas que vem no nosso coração. Já a profecia não. O Senhor às vezes ele te dá mais moção, vem mais explicada, vem mais, como eu poderia dizer, mais
inteligível à nossa mente? Oh, inteligível. Sim, mais fácil de entender. Agora já a palavra de ciência não. Aí a palavra, quando Deus nos dá uma palavra de ciência, a gente tem que colocar os outros dons aí para eu discernir o que Ele quer dizer nessa palavra de ciência. Captou aí agora ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Pois bem, mais alguma pergunta? E você falou de quê? Da visualização. Tá. Dois pontos. Ali também vai dizer da profecia, como a gente pode chegar no discernimento do dom de ciência. Por um discernimento reflexivo ou um discernimento, como é que ele usa a palavra? Reflexivo e humano. Não é humano, reflexivo, deixa eu achar aqui. Porque esse discernimento reflexivo é o que a gente usa nas nossas eleições de grupo de oração. Nós fazemos essas eleições tudo por discernimento reflexivo. Aí ele vem por inspiração divina e vem por inspiração humana. Agora, quando eu sei que a palavra de ciência, ela é uma inspiração humana ou uma inspiração divina, era isso, mais ou menos aí, né? Quando eu sei que é humano ou quando eu sei que é divino. Gente, quando é humano, quando você fala, ele não causa muito efeito, não. Quando você fala, já fica assim, né? Mas quando, olha aí, a manifestação. Quando você fala inspirada por Deus, já vem aquela manifestação, ó, o corpo arrepia todo. Já vem a manifestação, o coração se alegra. Outra pessoa fala assim, é isso mesmo, eu estou sentindo isso. Então é assim que nós conseguimos discernir que é inspiração divina. O coração se alegra. Quer ver? Tem hora que vocês falam, Leonide, vocês podem pregar no retiro lá em Bela Vista. Quando é para a gente ir e vai dar certo, vem a alegria no coração. Mas tem hora que vocês falam e chamam e não vem aquela alegria. A gente já sabe que vai dar alguma zebra e que não vai dar certo. Posso mandar outro, já posso preparar outro. É sério. Isso acontece. Desde quando você ligou eu já agendei. Viu, gente? Então, aí quando nós fazemos, quando o discernimento ele é humano, ele não traz essa alegria dentro de nós, ele não traz uma paz. Tem hora que a gente fala a palavra de ciência que causa até discórdia. Eu não concordo. Peraí, então já não é de Deus. Mas tem hora que nós estamos aqui no grupo e o Senhor está me dando, ou então o grupo está acontecendo aqui, glória a Deus e tal, e tal. E o Senhor está falando, eu quero curar uma pessoa aqui, a Euciane está conduzindo a oração aqui, e o Senhor te revelou uma palavra, eu estou curando aqui uma mulher hoje do câncer, a palavra é câncer, e você, nossa, câncer nossa, então eu vou lá, Euciane, Deus falou para mim que está curando alguém aqui do câncer hoje, a palavra que Ele me deu hoje é câncer, tá? Aí ela já conduz já. Gente, o Senhor não está desesperando aqui agora, que está curando uma pessoa aqui do câncer e tal. Isso aconteceu uma vez comigo. A gente fazia um momento de adoração todo sábado, 6 horas da manhã. A gente ia para o Santíssimo, ficava de 6 até 6h40 mais ou menos da manhã no Santíssimo rezando. Eram umas 4, 5 pessoas, uns malucos que tinha lá. E aí tinha uma senhora que ela trabalhava no Hospital Araújo Jorge. E ela também ia toda manhã para lá. E nós orando e tal. E eu falei assim, nossa, Deus está falando que está curando uma pessoa do câncer. Mas a pessoa não está aqui. Eu não sei onde essa pessoa está não. Mas a palavra é câncer, Ele está curando. Então vamos orar agora. Senhor, então cura, Senhor. Visita essa pessoa onde está. Então. Aí ela foi fazer a sua rotina de exames. E ela fez uma ultrassom da mama. E o médico disse, você está com mioma. E é cancerígeno. E ela lembrou na hora da palavra, daquela profecia daquele dia lá, que Deus curava uma pessoa do câncer. E ela disse que já naquele momento que o médico falou, Senhor, eu acolho a cura, que já foi profetizada antes de eu saber da minha doença. Olha que interessante. Eu acolho a cura. Foi bonito ela fazer isso, fé. E ela dizia, eu já acolho a cura. Que o Senhor já me proclamou, que o Senhor já ia me curar lá atrás, antes mesmo de eu saber. E de fato, o médico falou assim, olha, é maligno, mas não precisa ir para quimo. Não precisa de quimioterapia. Com as medicações eu acho que a gente vai conseguir vencê-lo. E de fato o venceu para a honra e glória de Jesus. E se eu não proclamo naquele dia? Se eu não proclamo? Aí eu, nossa, Deus me usou para curar uma mulher de câncer. Meu Deus, eu não tenho coragem de falar isso não. Deus o livre. É muito arriscado.
Agora, amados irmãos, quando vocês forem visitar alguém e orar, jamais você pede às pessoas para abandonar a medicação e o seu médico. Não faça isso jamais, viu? Se a pessoa faz um tratamento, usa medicação, continue, vá no seu médico agora, porque nós já rezamos com muitas pessoas que tinham uma caixa de sapato cheia de remédio, mas quando voltou no médico para fazer a revisão, o médico falou: uai, o que aconteceu? Esse Deus seu é muito forte, não tem mais nada. Então, o aval final, se a pessoa tem um acompanhamento médico, o aval final é do médico dela. Deus faz. Isso eu não tenho dúvida. Às vezes eu duvido em certas situações. Nesses 21 anos de caminhada, tem hora que a fé falta. Tem hora que a fé falta. Preciso terminar que tem outro tema. Mas o Senhor age assim em nós. Ficou mais ou menos aí agora o discernimento, como nós vamos chegar no discernimento. Então, quando o Senhor fala no nosso coração, Ele nos dá uma visualização, aquilo fica incomodando dentro de nós. O coração começa, e a pressão vai começando. Ai, meu Deus, eu tenho que falar, senão eu vou infartar aqui, ué. Eu tenho que falar. Então, eu, Leonídio, uso isso como alguns sinais que é de Deus. Quando não é, logo eu esqueço. Mas quando é algo que é para mim falar ali na pregação, fica incomodando. Toda hora eu fico lembrando daquele assunto. Eu falo, então, enquanto eu não falar isso aqui, não vai sossegar. O Espírito Santo fala. Não vou falar, fala. Enquanto a gente não fala, a gente não... E quando você fala, aí no final, termino aqui. Fui pregar, fiz uma cirurgia na coluna, colocou 4 parafusos aqui agora estou igual o Robocop. Aí, fiquei 60 dias dentro de casa sem poder sair em missão. A partir daí, quando eu comecei a pregar, a primeira missão que eu fui lá em Uruana, então eu ainda não estava bom ainda para dirigir. Eu falei, meu bem, você está de férias, vamos comigo, né? Aproveita que você conhece, vê como é que é as missões e tal. Aí ela foi, ela e os dois pequeninos, os 2 menores, a mais velha não foi não. Fui lá em Uruana pregar, falar sobre Deus é fiel. E quando terminou a pregação, entreguei lá para a coordenadora, ela foi dar os avisos. Aí ela pegou o microfone, precisou do Leonídio vim lá de Goiânia para falar essas coisas para mim. Eu precisava muito ouvir isso. Ela é psicóloga. Eu precisava muito ouvir isso, porque eu estava com a fé muito abalada. Eu achei bonito ela dar esse testemunho, porque foi espontâneo. E a minha esposa escutou. Então não precisou eu falar, bem, lá aconteceu isso e isso. Não, ela viu com seus próprios olhos. Gente, mas eu fiquei tão feliz com isso, mas tão feliz que isso deu uma guinada nela, que todo sábado agora ela, bora menino, vamos banhar logo para nós ir para o grupo de oração, vamos para o grupo de oração. E lá no grupo de oração, a menininha que cuida dos menininhos lá, uma menininha com os outros menininhos. Aí pegou a minha do meio, que já tem 10 anos, e falou, ó, vem me ajudar a cuidar daqueles meninos aí. Eu falei, nossa, vai virar não sei o que lá, mas vai. E ela está empolgada com isso também. E com isso está todo mundo no grupo de oração. Mas o moral da história, que Deus usou daquela mulher. Se Deus usou de mim para falar com aquela mulher, Deus usou dela para falar com a minha esposa. E Deus age assim nas nossas vidas. Amém, gente? E muitas das vezes nós fechamos o nosso zoinho e Deus começa a mostrar coisas. Logo mais atrás na renovação, Deus falava muito sobre visualização, não era? Muito, muito mesmo. Ainda fala. O dom da visualização, ele era mais aguçado em nós. Eu acho que devido às nossas correrias, a gente fala demais e escuta de menos. Então o dom da visualização, por isso ele anda um pouco meio ofuscado. Mas é preciso resgatar todos esses dons, que para um bom discernimento reflexivo, é preciso usar todos os dons. Amém?